Bom, vamos começar então com a sua Vamos. pilha. Fica com o caderninho aí para Não, a tô gente aqui, não tô se com... perder. O primeiro desta pilha é um que eu não consigo enxergar, porque o meu óculos não permite ler esta pequena Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Então conta desse livro. Esse livro aqui é uma edição bastante antiga, que eu amo na minha casa, todo mundo ama poesia, por isso que eu quis começar com a poesia também. E é uma editora chamada Nova Aguilar, que fazia autores com todas as suas obras. Então eu tenho lá embaixo, aliás, uns 20 autores, que vai um monte de poetas, vai Machado, vai João Cabral, Shakespeare, é uma coisa muito vasta, e eu tinha fissura por essa coleção. Esse é mais velhinho, porque esse aqui, olha que barato, foi dado pela minha mãe ao meu avô. Então tem uma dedicatória dela para ele. Pode ler? Claro. Papai. Nossa, que letra linda. Não, se fosse a minha, você não ia conseguir. É sua mãe? Minha mãe para o meu avô. Papá, peço-lhe que guarde este livro, de que tanto gosto, como recordação desses dias que passamos juntos e que espero seja o início de uma série de dias em que o teremos entre nós? Exatamente. Beijo, a filha já saudosa, Luíse. Luíse, olha lá. 71. Caramba. E esse papelzinho Bíblia. Papel vegetal que chama? Não, né? A gente chamava de papel Bíblia, se vegetal acho que é mais transparente, não sei. Que coisa linda. E tem um detalhe, agora você leu, eu nem tinha lido antes de trazer, a gente mudou para Brasília em 71, quando a vida deu uma grande virada. Então ele deve ter ido visitar a gente, aí ela dá para ele, porque ele era o cara que sabia poesias de cor, e por causa dele minha mãe sabe, e a gente sabe algumas coisas de cor. E tem uma poesia em especial aqui que eu amo, chamada Madrigal Melancólico. Não sei se é o caso da gente ler, mas eu gostaria. Esse papel aqui, ó. Eu imprimi, porque para achar aqui a gente tinha que ter 2 programas. Eu acho que vale a pena. Depois, se vocês não gostarem, vocês editam. Esse é um convidado que fez a lição de casa, tá? Só para vocês saberem. E olha, eu tive pouco tempo, mas o assunto é fascinante e eu adoro você. Tá fácil. O que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós que ela existe. A beleza é um conceito e a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. O que eu adoro em ti não é a tua inteligência, não é o teu espírito sutil, tão ágil, tão luminoso, ave solta no céu matinal da montanha, nem é a tua ciência do coração dos homens e das coisas. O que eu adoro em ti não é a tua graça musical, sucessiva e renovada a cada momento, graça aérea como o teu próprio pensamento, graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em ti não é a mãe que já perdi, não é a irmã que já perdi e meu pai. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal em teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Nossa! Meu Deus do céu! Entendeu que eu não posso ser muito normal? Sendo criada desde muito cedo. Nossa, que privilégio. Os autores variavam. Eu fui criada com palavrões, pensamentos fascistas. Não é que fosse uma pluma a minha vida de jeito nenhum, mas e tinha isso também. E também a gente acaba focando no que pra gente vai ficando mais caro, eu acho, né? Então isso, claro, marcou minha vida, minha relação com as palavras. E aí um tempo depois eu descobri, eu quero emendar porque é um livro também que pra mim é incrível, que eu não achei. Eu tenho o Fernando Pessoa também da Nova Aguilar, mas o Fernando Pessoa está em tudo que é editora. Sim. E eu fui morar, quando eu fui para o Rio tentar cantar, saí de Brasília, a história comprida eu vou encurtar. E a minha tia querida, tia Nerilda, esse nome estranho, uma mulher maravilhosa que infelizmente partiu, ela e tio Tércio me botaram num quartinho, que era o quarto que eles tinham em casa, tinham filhos em casa, pequenininho, só tinha uma estante de livros e uma bicama. Então quando eu parava e olhava para aqueles livros, aquilo foi muito importante para mim. Era o quartinho que você ficava? Era a biblioteca deles. Que era meio metro, a estante, a cama. Nossa, grudada na cama. Grudada na estante, na cama. Maravilhoso e rinite. As duas, tudo junto. Aí, um dia, eu puxei um Alberto Caeiro. E aquilo, já sabia um tanto mas aquilo me modificou. E eu vi uma vez numa novela, olha que louca, o que fica, né? Tony Ramos falar um pedaço de poema do Fernando Pessoa que me tocou profundamente, que é uma vez amei, julguei que era amado, mas não fui por uma única razão, porque não tinha que ser. E voltei a sentar na porta de casa, tal e tal. Ele fala, afinal, os campos não são verdes, não são tão verdes para os que são amados, como para os que não o são. Sentir é estar distraído.
Nossa. Que isso, É gente? impressionante como entra, né? Entra. Tem aquela... O tempo inteiro eu penso naquela frase, e ir ser selvagem por entre árvores e esquecimentos. O tempo inteiro eu penso assim, tô precisando ser selvagem agora. Eu vou entre as árvores e os esquecimentos e eu vou embora. É tua natureza, Tati. É muito, ele realmente pega. Então tenho pessoas junto, e aí, nas minhas idas e vindas do Rio para Brasília, tentando cantar, eu tive uma grande desilusão amorosa aos 18 anos. Eu voltei, me arrastava. São os piores. Foi horrível. E uma grande amiga, Rosana, que é minha amiga de infância, minha grande amiga até hoje, me deu um poema do Pessoa que me arrasou e me levantou. Porque ele fala: fazes falta, ó sombra fútil chamada gente. Ninguém faz falta. Não fazes falta a ninguém. Sem ti, correrá tudo sem ti. Muito bom. E aí eu falei, uau, vambora, porque a vida se impõe. Sim. Né? Então a poesia sempre marcando a minha vida e muito a vida da minha família. Minha mãe querida, que está com 90 anos, às vezes ela manda um recado para mim, é simplesmente uma poesia que ela lembrou e ela fala. Que demais. Então, sempre a poesia por dentro. Que lindo, que lindo. E aí a gente vai... Podemos já ir para Hilda Hilst ou na sua listinha tem um próximo? Você já pegou, já fico nervosa, porque eu adoro esse livro. Eu também, eu adoro ela, eu adoro tudo. Também. Adoro tudo. A Hilda tem uma coisa incrível na minha vida, porque eu já sabia da poeta que ela era, mas eu descobri a Hilda com um livro de crônicas. Esse livro, gente... Esse eu nunca li. Eu fui, tá vendo? Olha só. Ele foi reeditado, tá? Essa é a edição que eu achei, porque era muito difícil achar as coisas da Hilda. Você achava num instante, parecia uma subversão. Depois foram lançadas as coleções e tal. Isso aí, você que é uma pessoa que escreve tão bem, Tati, você vai amá-la. Porque ela tem um humor ácido, ela tem... Sou louca por ela. Eu só nunca li esse aqui. Eu li um dela, que ela já tá morando naquela casa na Casa do Sol, e o parceiro dela acabou de falecer. Tá. Então ela escreve sobre esses primeiros dias ali sem ele, e que ela faz questão de parecer a velha louca, e passam uns jovens na rua e gritam pra ela, e ela mostra um seio, não sei o quê, e ela sendo muito... louca e selvagem, verdadeira e maravilhosa, e tentando sobreviver e falando do amor dela por esse parceiro. Eu fiquei louca. E é um livro que ele tem esses parágrafos com sentido e depois veio uma verborragia alucinante, mas que eu conectei completamente com aquela verborragia. Eu falei, eu tô entendendo tudo que ela tá falando. É maravilhosa, assim. né? Tem um livro dela de entrevistas, talvez até você tenha lido, porque tem essas coisas, os fluxos dela, que se chama, eu amo, Fico Besta Quando Me Entendem. Não, esse não, que maravilhoso! Né, cara? E esse livro, dá vontade de ler inteiro, todo mundo junto, em voz alta, porque Nossa, um eu livro... vou atrás E desse. ela fazia crônicas para um jornal, se não me engano, em Campinas. E os leitores começam a escrever e dizer que ela era isso, ela era aquilo, xingam ela. Xingavam muito, né? Ela. E ela tem uma crônica, se não me engano, é a primeira ou a segunda, e ela fala isso, caro leitor, antigamente ninguém falava nada sobre mim, agora vocês me xingam, me ofendem. Estou falando com as minhas palavras, ela é muito melhor. Isso é tão mais do que nada. Muito obrigada. Incrível, né? E ela mudou para lá, ela fez a Greta Garbo um pouco, né? Ela se mudou para isso, porque ela era uma mulher linda, adorava a companhia dos homens, teve muitos homens bacanas na vida dela, teve essa figura do pai, que é se não me engano, um esquizofrênico, mas um cara poeta. Então tem aquelas coisas ambíguas sobre a paternidade em relação a ela. O pai está sempre por perto, mas ela tem uma profundidade imensa. E ela tem esse negócio, ela tinha uma mágoa, porque ela se mudou para a Casa do Sol, porque ela disse assim, agora eu vou escrever. E ela não se sentia reconhecida. Né? Isso foi muito duro para ela. E aí, só uma coincidência, que não é bem uma coincidência. Essa capa, ela, assim... Tá total assim. Teve uma outra edição que, para minha grande sorte, acho que eu falei tanto da Hilda por aí, que me convidaram para escrever o prefácio. Então tem uma outra, que é uma capa dura, super bacana, com algumas outras crônicas. Então, gente, Cascos e Carícias, corre atrás, porque vale para quem gosta de ler e de escrever, gosta de pensar. Eu vou atrás desse livro hoje, já tô doida aqui. É uma coisa, eu acho Tati, é uma coisa. Muito espetacular. E aí os livros sempre marcados, sempre rabiscados, né? Mas dela, você sabe, então... quando eu era criança, tinha um preconceito na aula de literatura da escola, criança não, adolescente, e das pessoas falarem, é baixaria, ela escreve putaria, coisa de sexo. Pois é. Uma interpretação muito rasa. Porque ela escreveu coisas
muito sérias, e aí ela começa a fazer os livros que são mais pornográficos, hiper bem escritos, personagens absurdos. Claro que as pessoas vão pegar por onde, né? Sim. Ela era uma mulher, ela era uma solitária, no sentido de não estar acompanhada oficialmente de um homem. Uma mulher que não fez concessões, Nenhuma. não bateu palminha, não fez... Tanto que se retirou, aproveitou, quando ela sacou que tinha uma superficialidade que podia atrapalhar a escrita dela, isso sou eu aqui concluindo, porque existe também uma biografia dela, que vale muito a pena ler, eu li também. Então, quando ela sacou isso, e que o mais importante para ela era escrever, ela se mudou. Aí se isola mais de 80 cachorros em casa, né? Até bonito a Cacau tá por aqui, para homenagear essa mesmo. poeta, né? Então, ela se sentia pouco prestigiada. E aí, só porque a gente está falando disso, Tati, eu vou puxar um outro livro que é anterior a esse, que é o Cartas a Theo. Cartas a Theo é o livro do Van Gogh, a história e ele que vai falando. E é engraçado o que fica na cabeça, eu li há muitos anos. Tem duas coisas que ficaram na minha cabeça desse livro. Ele diz assim, pode ser que no futuro, vocês sabem que o Van Gogh vendeu, acho que um quadro em vida, né? Morreu pobre. Morreu pobre e viveu muito ferrado. Ele tinha um irmão que era o Theo, que era quem ajudava ele. Mas o irmão, se eu me lembro da história um pouco, era casado com uma mulher que não queria o Van Gogh em casa, porque ele tinha um problema mesmo. Olha, eu falando do Van Gogh, ele tinha problema. Só tinha solução o Van Gogh, gente. E aí ele diz assim, pode ser que só me valorizem no futuro. Mas se eu tiver valor no futuro, é porque eu tenho valor agora. Essa frase, menina, me acompanha há décadas, assim. E... Eu li uma frase muito parecida ontem. Eu gosto muito do Hemingway. Tá. E eu fui reler Paris é uma Festa para o meu clube de leitura. E aí, em determinado momento ali do Paris é uma Festa, ele diz assim, porque o Hemingway tem a teoria do iceberg, que é, principalmente nos contos, nos romances, no Paris é uma Festa ele não consegue fazer muito isso, porque é um livro de memória. Mas a teoria é a seguinte, você dá só 10% da história, da explicação. 90% você tem que deixar no ar para a pessoa... Intuir, concluir. Concluir. Então, ele tinha a teoria do que você tem para contar, tem que ter só a pontinha, tem que Olha, ser que só, interessante. né? E aí ele diz isso, ele fala dessa teoria e ele diz assim... e talvez hoje, no tempo que eu estou aqui, as pessoas não entendam essa minha teoria. Mas no futuro eu tenho certeza que ela será estudada. Que barato, ele interessantíssimo. Fala, E tem outra coisa que ele falava que eu adoro, o Van Gogh. Ele tem um quadro muito famoso chamado Os Comedores de Batata, que são os colonos, e tem uma coisa, né, um pouco expressionista, toda rude. Tem uma coisa rude. É sofisticado e rude a imagem, a pintura é totalmente sofisticada. Aí ele foi criticado o tempo todo. Aí ele diz em defesa dele assim, a camponesa, ela não é bonita quando ela se arruma toda para ir para a igreja. Ela é bonita quando ela está no campo, trabalhando. É quando ela, como quem diz, é o potencial máximo de uma pessoa. Ela na vida, né? Quando a gente se arruma para fazer uma coisa, alguma coisa ganha-se, alguma coisa perde-se também. Então ele estava dizendo isso, eu achei isso incrível. Quando eu pude ver A Noite Estrelada pela primeira vez, e esse quadro, eu fiquei muito emocionada, porque eu li muito jovenzinho. Onde está? Noite Estrelada eu vi no MoMA de Nova York. Os Comedores de Batata eu não tenho certeza se eu vi em Amsterdã, porque ele era holandês. E eu só fui a Amsterdã uma vez. O Noite Estrelada eu vi também, mas o da Batata... Comedores de Batata, eu não sei vi. exatamente onde está, Tati, mas é de uma beleza incrível. Isso me marcou por quê também? E Cartas ao Theo são cartas que ele escrevia para o irmão. Porque ele morava em outra cidade e ele conta para o irmão o dia a dia dele. E ele vai falando, tem tudo ali. E é bem escrito, ele É um bem escritor. escrito, não, o livro atravessa os tempos. Eu acho incrível. E era mesmo... Trouxe a bolinha. Aqui só livro hoje, Cacau. Bola não vai rolar. É demais. Vou confiscar sua bola, cuidado. Aí... Não dá para não atender a demanda de uma fofura extrema dessa. Para. Aí... Então, nessa mesma época, só para acabar essa primeira fase minha, eu li uma coisa que eu amei ler, que é Cartas a um Jovem Poeta. Cartas de novo, tá vendo? Sim, esse eu amo. Que é do Hilke, né? E é um livro, também, talvez por eu ser muito jovem, eu estar numa luta forte, então esses livros me chamaram a atenção como, sabe, não leio livro de autoajuda, mas isso foi uma ajuda para mim, sabe, esses toques. Você falou das cartas, né? Esse do Rio que eu li, é maravilhoso, eu li também super jovenzinha. E um que eu li nova e li recentemente é o Kafka escrevendo para o pai. Pro pai. Carta ao pai. Carta ao é lindo. pai. Nossa, é lindo, porque lindo. o tamanho daquele autor
e é um menininho magoado ali, escrevendo com toda a potência dele, mas eu lembro o começo desse livro que ele fala, nas madrugadas quando eu tinha medo, você me deixava sozinho, com frio no meio da cozinha, numa porta, como assim, pra ser cruel mesmo, né? Eu lembro que no começo do livro tem essa cena. Como é bonito esse livro. Imediatamente acende uma coisa na gente nessas. Aliás, ele é o rei das primeiras frases, né? Sim, sim. Eu amo Kafka, eu adoro ler Kafka. Eu também. Kafka e Borges são coisas que eu nunca achei que eu fosse gostar de ler e eu tive já deleites assim lendo esses autores. Então o Rilke, que é meio dessa fase minha, e ele diz, tem duas coisas que eu amo, ele fala, imagine, vou falar com as minhas palavras, gente. Imagine a sua existência como um quarto escuro. Você só conhece um canto desse quarto e você precisa ter coragem de conhecer o resto, né? Senão você passa a sua vida inteira no canto que é possível para você, onde você se sente protegido. Aquilo foi muito importante para mim, esses pequenos toques que ficam guardados. E também outra coisa que eu adoro é, talvez os seus dragões sejam princesas que imploram por seu auxílio. Que lindo. Então é tão Que lindo. Vamos lá, né? É tão... E essas coisas ficaram muito marcadas em mim. Muito bonito.